amigos, visitantes do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre como usar os dois núcleos de processamento do ESP32. Ele possui dois núcleos que a gente pode usar aí dois códigos independentes e rodando ao mesmo tempo. Exemplos de aplicação. Por exemplo, um núcleo a gente pode usar para fazer leitura de sensores e no outro núcleo a gente pode usar como um servidor aí para enviar os dados. Outro exemplo aqui, um núcleo a gente pode fazer a leitura de interruptores e no outro núcleo mandar a atualização de status via servidor de internet aí para o aplicativo de automação residencial. Outro exemplo, um núcleo a gente pode rodar uma programação e no outro núcleo usar para fazer uma interrupção. Outra forma, a gente pode usar uma variável global, declarar ali na programação, e fazer com que a programação no núcleo 1 dependa da programação no núcleo 2, e vice-versa. Cria assim então uma relação de dependência entre os dois códigos. Você vai lá declarar uma variável no teu código, e se essa variável mudar, ela processa um código, e aí que ela retornar o status dela inicial, ela processa outro código. Então esses são pequenos exemplos aí que a gente pode usar os dois núcleos. E a explicação do código aqui, bem rapidamente, a gente tem que declarar o nome das tarefas que a gente vai executar. Como nós vamos usar os dois núcleos, então nós vamos ter que criar duas tarefas. Eu coloquei aqui tarefa 1, tarefa 2. Logo em seguida, já na função setup do código, a gente tem que criar essas tarefas. E aí vai ser essa função aqui, que é responsável pela criação dessas tarefas. Onde esse primeiro parâmetro aqui é o nome da função que vai ser chamada pela tarefa. Aqui o nome da tarefa. Aqui é o tamanho da pilha da tarefa. Aqui é o parâmetro da tarefa que a gente vai usar ali para executar uma função void. Então a gente sempre usa esse null aqui para executar uma função. Aqui são as prioridades das tarefas. Vão de 1 até 25 níveis. Então quanto mais alto o valor, então maior a prioridade. Esse aqui é o identificador da tarefa, então tem que ser igual ao nome da tarefa aqui, no que você colocou aqui. E aqui é o núcleo que a tarefa vai ser rodada, ou o núcleo 0 ou o núcleo 1. Aí já vai criar outra tarefa, tarefa 2, código, que eu coloquei aqui nome de função. Tarefa 2, o mesmo número de tamanho da pilha. Essa função null, que vai ser para rodar, executar uma função, prioridade 1, o nome do identificador da tarefa, como eu coloquei tarefa 2 aqui, então tem que ser tarefa 2 aqui. E aqui é o núcleo que a tarefa vai ser rodada. Então, na tarefa 1 eu coloquei o núcleo 0, e na tarefa 2 eu coloquei o núcleo 1. Depois que a gente criou essas tarefas, então a gente vai criar as funções que essas tarefas vão executar. Então, como eu coloquei aqui, na tarefa 1, coloquei tarefa 1 código, então vai ser essa função aqui, void tarefa 1 código. Aí eu coloquei aqui para printar tarefa executando no núcleo, aí essa função do print aqui, na serial, vai printar qual núcleo está rodando nessa tarefa 1. Aí cria-se uma função for, com essas dois pontos e vírgula aqui, que quer dizer que vai criar um loop infinito. Como se fosse aquela função de loop aí no código normal aí no Arduino IDE. A tarefa 2 também é a mesma coisa, vai printar ali tarefa executando no núcleo, aí vai ter que ser o núcleo 1 aqui no caso. Aí a gente coloca a função aqui dentro do for, também que seria o segundo loop infinito. E no loop a gente deixa fechado aí com as chaves.
Aí eu criei um exemplo de aplicação aqui, só para vocês testarem aí. A gente vai usar dois LEDs. Um LED verde a gente vai ligar na porta 18 e um LED vermelho na porta 17. Na porta 25 vamos ligar ali um botão para que a gente altere o estado de uma variável global ali. E essa variável vai servir ali para os dois programas que estão rodando ao mesmo tempo. Aqui está a montagem, o LED verde no pino 18, o vermelho no pino 17, resistorzinho aqui de 330 ohms apenas, e aqui a função de um botão pull up aqui, ó. Resistorzinho de 100K na porta 25 do ESP32. E aqui tem as explicações dessa programação. A criação das tarefas, o pino de entrada do botão ali na porta 25, declaração dos LEDs como saída, né? O LED verde e LED vermelho, a declaração da variável global aí que vai armazenar então o estado desse botão aí, na hora que você clicar o botão, estado botão. Aí no setup aqui nós vamos declarar o pino do botão como entrada, os LEDs ali como saída. Vamos criar as duas tarefas, né? Tarefa 1, tarefa 2 e as funções que vão ser chamadas para essas tarefas aí que a gente criou. Então lá na tarefa 1, eu coloquei aqui para quê? Para fazer a leitura do botão. Então se você apertar o botão uma vez, então quando ele passar para o estado alto, ele vai alterar a variável global. Então se você clicar uma vez, a variável vai ficar em estado alto. Clicou outra vez, ela volta para estado baixo. Então, na tarefa 1, eu coloquei só para fazer a leitura do botão aqui e alterar a variável. Na tarefa 2, então, quanto o estado do botão tiver em nível baixo, vai ter que fazer essa função aqui, ó, pisca LED verde. Quando ela for para o nível alto, ela vai ter então que funcionar essa função aqui, pisca LED vermelho. Aí as funções aqui, ó, do pisca LED verde, a cada meio segundo vai ligar e desligar o LED, quando estiver no nível baixo. No nível alto vai rodar essa função aqui, pisca LED vermelho. Então a cada meio segundo vai ligar e desligar o LED vermelho. Aqui está o código completo para você descarregar aí no seu ESP32 e você fazer o teste aí, ó. Então você vai notar que se você pressionar o botão uma vez, vai funcionar a função do LED vermelho. Se você pressionar o botão de novo, volta para o LED verde e assim sucessivamente. Então aí é só para você ver então que com uma variável apenas a gente pode usar para funcionar os dois códigos aí. Então o link da programação, então já está tudo aí no vídeo, vou deixar ali para vocês baixarem. Muito obrigado e até mais.